Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, de volta com o canal Yahushua Reina para Sempre, o canal que passa o conhecimento das Escrituras. Sejam todos bem-vindos ao canal, paz e graça a todos. Obrigado pelas suas participações aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, o canal que passa conhecimentos históricos, que falamos também da arqueologia verdadeira, falamos também da ciência verdadeira e falamos com entendimento. Falamos com razão e com fé. Então nós estamos aqui com a série Filhos de Deus, carnais e espirituais, depois do dilúvio, pós-dilúvio. E nós vamos levar essa série até a cidade de Sodoma e Gomorra. Vai ser muito importante esse ensinamento. Nós passamos o ensinamento dos livros banidos, que eles colocaram o nome de apócrifos. Também temos em nossas mãos a Bíblia chamada canônicas, que eles acharam o achismo que os livros estavam inspirados por Deus, mas nós no canal Yahushua Reina para Sempre aderimos tanto os livros banidos, chamados apócrifos, e também a Bíblia, que é o conjunto de livros que está em nossas mãos, traduzida e chegada até a sociedade bíblica brasileira e também as sociedades bíblicas de cada país. Sabemos que a história é genuína, que é perfeita. Tá bom, meus irmãos? Eu já agradeço mesmo as suas visualizações, as suas participações aqui no canal. Se você sentir em seu coração e querem se sentir nos corações e se inscrever, eu peço, não para a minha pessoa particularmente falando, para o meu canal, mas eu peço para o YouTube entender. Os irmãos dão joinha, o comentário está aberto. O comentário nós não fechamos o comentário está aberto para você dialogar, para você concordar, desconcordar, perguntar, e na medida possível que estiver ao nosso alcance, categoricamente falando, nós vamos responder aos irmãos. Este é o canal que gosta, que busca muita história, tanto a história bíblica e tanto a história também, a nossa história, a história humana, a história das arqueologias, as evidências. E nós não temos a Bíblia aqui como um livro religioso, não temos a Bíblia como um livro religioso e também nem um livro científico, também nem um livro inventado. Não, nós temos a Bíblia como um livro inspirado pelo Criador. Então é muito importante nós aprender estes conhecimentos. Hoje eu deixei a imagem lá atrás para nós ver aí o que eu falei na parte 3, as 3 pirâmides. A maior pirâmide, a pirâmide de Gizé, chamada Gizé, e as 2 pirâmides, que estas mesmas foram construídas antes do dilúvio. Aí, como nós estamos com o tema, as mesmas estavam com as pedras em cima dessas pedras atuais, as mesmas eram cobertas de ouro. Estas mesmas e as outras cidades, muitas cidades ficaram debaixo das águas, como uma cidade no Japão atual, uma ilha chamada Mu, e muitas cidades ficaram as suas evidências. Então, estas mesmas sobreviveu ao dilúvio que foi mundial. E a pirâmide estava representando a pirâmide de Gizé. No livro do Egito, os livros dos mortos estavam mostrando que Adão, ele foi criado aí aonde foi levantado esta pirâmide pelo filho de Caim, o seu primogênito, o seu primeiro filho, que foi Enoque. Quando ele sai do seu local e vai para onde? Vai para o Oriente, aonde Deus colocou os anjos para cuidar do jardim. Ele levou o portal com o jardim espiritual, com o Éden espiritual que estava sobre o físico,
porque aí era o local, aí era o centro da terra, que era o Éden físico. Era aí que estava o jardim do Éden espiritual. Falo isto provando aos irmãos, pelos livros banidos, pelo livro dos segredos de Enoque, pelo livro de Noé, pelo livro de muitos livros, pelo livro dos mortos do Egito, e muitos livros banidos que ficaram nas prateleiras, empoeiradas, escondidas, para nós não saber esta verdade. Então, eles transformaram a mentira em verdade e a verdade em mentira. Mas nós aqui no canal vamos continuar levando essa verdade continuamente para que os irmãos entendam a verdadeira história bíblica, as evidências, fatos históricos. Então, esta pirâmide, essas construções começaram, teve o seu início no mundo antes do dilúvio. As pirâmides, as cidades antigas, as mesas de pedra em muitas cidades, principalmente na América do Sul. Nós temos aí as mesas de pedra, nós temos as construções com pedras maiores, com pedras bem enormes, falando assim, categoricamente. E ali mostra muitas cidades até hoje que tem pedras como uma mesa, uma pedra no horizontal com colunas de pedra maiores, que ali os gigantes, eles sacrificavam os homens, a humanidade, e eles devoravam. Diz o livro de Enoque que os gigantes chegavam a beber sangue da humanidade. Ali estava ali estava tentando eles a terceira criação, como eu falei. Eles queriam criar a terceira criação, queriam mostrar para aquela humanidade, antes do dilúvio, que Deus tinha errado em sua criação, em criar Adão e Eva e Adão. Aonde Deus, em sua criação, ele fez tudo perfeito. A criação de Deus foi perfeita. Eu vou mostrar isso a vocês no mundo antes do dilúvio. Estou mostrando também no mundo pós-dilúvio. Então, sem perca de tempo, meus irmãos, direto ao ponto. Então, para que os irmãos entendam, aí não foi extraterrestres, né? Aí não foi extraterrestres que a ciência moderna hoje, que a tecnologia moderna hoje ensina, que aí foi os extraterrestres que vieram de outro planeta, que vieram de Júpiter, que vieram de Mercúrio, que vieram de outros planetas do heliocentrismo, do sistema solar, que o sistema solar é uma farsa, o sistema solar é uma mentira que eles transformaram em verdade. Desenharam no computador para ganhar muito dinheiro. Então, o mundo verdadeiro é o da Bíblia, é o dos apócrifos, é dos livros banidos. A criação verdadeira, a mesma, é perfeita. E nós vamos continuar com a verdade. Vamos tirar todos os vestígios de mentira. E o canal Yahushua Reina para sempre está aqui para isto. Tá bom, meus irmãos? Então, nós temos aí essa pirâmide, aonde que é o centro da terra, o Egito, aonde Cuxi, o mesmo, eles, por ser primogênito de Cã, os cananitas, eles foram chamados povo de Deus. O meu povo. Por que o meu povo? Porque deles, porque através de Adão foi criado nesse território, nessa geografia, nesse território geográfico, categoricamente, no meio dessa pirâmide, no meio da terra, no meio do ciclo da terra, no centro da terra, Adão foi criado. Para que os irmãos entendam, quando nós falamos o centro da terra, quando nós falamos ciclo da terra, nós não estamos falando em uma esfera, em uma bola. Nós estamos falando aqui de ciclo. Ciclo é
pegando um exemplo dessa tampa de garrafa, o ciclo da Terra é isso aqui, ciclo da Terra, ciclo. Então, aqui está o ciclo da Terra, Terra com ciclo, e esse lado esquerdo, esse lado direito, para frente, para trás, pertence a Deus. Não estamos no espaço pendurado, mas sim estamos em um ciclo aonde tem os lugares mais baixos, que é os mares. E aqui é o meio do ciclo, o meio do ciclo. Foi aqui, no meio desse ciclo, que Adão foi formado perfeito com espírito, com Nefesh, com os graus elevados. Para que os irmãos entendam a verdadeira criação, porque eles estão falando que foram os extraterrestres que vieram de outro planeta, mas Deus criou um planeta. E as estrelas, e o luminar maior e o luminar menor. As estrelas é luz, fonte de luz. E o Sol é uma fonte de luz. E a Lua é outra fonte de luz. Esta é a criação da Bíblia dos apócrifos. Então temos aí, deixada como evidências para sempre. Essas pirâmides vai estar para sempre. Dessas pedras aí, eu vou estar ensinando Adão antes do dilúvio, Adão antes do pecado e Adão depois do pecado. Vamos estar ensinando qual foi a matéria-prima que Deus usou para formar, colocar o anjo, o espírito do anjo, a luz dentro daquela forma. Vocês vão ficar impressionados, tá bom, meus queridos irmãos? Então vamos direto ao ponto. Vamos direto ao ponto aqui. Eu parei em Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10 diz assim. Gênesis capítulo 10, que diz assim. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. Nós temos aqui os semitas, os cananitas e os jefititas. Nós entendemos que Cã, falando assim, Cã, ele foi o filho caçula, o caçula de Noé. Cã, ele foi o caçula de Noé. Enquanto Sem, ele foi o filho mais velho, foi o primogênito. Enquanto Jafé, ele foi o filho do meio. Mas só que no português Brasil eles colocaram Sem, né? Era para ter colocado Sem como primeiro, depois Jafé e depois Cã. Mas eles colocaram Cã no meio, mas o do meio foi Jafé. Foi os jafetitas. Então, o livro de Noé, o livro de Enoque, principalmente não o livro de Enoque, o segredo de Enoque, nem o livro de Enoque, mas o livro de Noé, diz que os traços desses 3 seres humanos que saíram da arca, com as suas esposas, com as suas 3 esposas, e com a sua mãe, e com seu pai Adão, ou com seu pai Noé, e a sua mãe Cainar, que era irmã, era parente próxima de Caim antes do dilúvio. Estas 8 vidas saíram da arca. E o livro de Noé diz que eles traziam os traços daquele mundo antes do dilúvio, os traços físicos. E o livro de Noé diz que Jafé, ele puxou os traços do seu pai Noé. O filho do meio, Jafé, ele puxa os traços de Noé. Ele puxa os traços de pele branca. Enquanto o livro de Noé diz, não é o Fernando que está dizendo, não é o canal Yahushua que está dizendo, enquanto o filho mais novo, Canaã, ele puxa os traços da sua mãe, Cainar, que era próxima, parente, irmãs de Caim, família de Caim antes do dilúvio. Então ele puxa o filho mais novo
ele puxa uma cor negra, preta, aonde no mundo antes do dilúvio só existia, diz o livro de Noé, que só existia homens, quando eu falo homens, NS no final, homens com pele preta, negra, e que Noé é que foi o primeiro homem que nasceu com a pele avermelhada, mais para branco, ruivo, com cabelo branco como neve. O livro de Segredo de Enoque diz que ele nasceu assim, e foi nesse tempo que os 200 anjos, comandados por Azazel e Samiasa, vieram e coabitaram, pecaram, entraram na teofonia, escolheram ser como Adão. E trouxeram a deformação à criação. Completaram a deformação que começou com o anjo Adão, que pecou. E eles vieram para trazer mais a deformação para a criação que Deus fez, tentando agora arrumar aquilo que Adão fez. Você está entendendo, amado? O anjo errou, escolheu ser físico, porque ele foi feito com liberdade, não com livre-arbítrio. Os anjos vieram para observar, os vigilantes, os sentinelas, e escolheram ser igual a Adão também, tentando arrumar a criação. Piorou, mas porque eles escolheram ser igual a Adão, eles pecaram também e tentaram arrumar aquilo que Adão estragou, porque ele era anjo também. E eles tentaram fazer um terceiro tipo de criação, fazendo testes humanos, fazendo testes ao contrário, mostrando o proibido, trazendo mais as trevas para um mundo que Deus fez perfeito. Então, nós temos Sem, Cã e Jafé. E a Bíblia vai mostrando para nós muitas coisas maravilhosas, mas a Bíblia, a mesma, foi tirada esse negócio de traços. A Bíblia, nos concílios, porque lá tinha rabinos, lá tinha padres, lá tinha todo tipo de religiões nos concílios de Nicéia. Então eles mexeram para tirar esse negócio de pele, de traços humanos, porque este racismo, esse preconceito, ele é, meus irmãos, de longos e longos anos. É de longos anos. E sempre vai haver. Porque o homem, eles tiraram isso porque o homem, eu não estou falando de preconceito, de cor de pele, não é isso, mas eu estou falando da Bíblia, dos apócrifos, narrados, escritos, colocados, mas tirados por causa do preconceito. Porque eles tiraram que Adão era um homem de enorme estatura. Ele era um anjo. E anjo tinha maior estatura. Eva foi tirada da sua costela, e o livro de Noé diz, o livro de Noé, Segredo de Noé, o livro de Enoque também diz que Eva era uma mulher negra, bonita, formosa, Havá. E que todos os filhos dela, gerados por ela, Caim, Abel, os seus filhos, eram todos puxando o seu traço negro. E Noé diz que antes, o livro de Noé, antes do dilúvio, não existia pessoas com pele branca. E isto é tão interessante que a história do Egito antigo, que a história do Egito, os desenhos nas suas pedras pintados mostram que realmente era isso mesmo. Mostra que todos os faraós eram negros. Mostra que todos aqueles habitantes antes do juízo por águas eram negros. Mas quando depois do dilúvio, eles vêm puxando o traço.
da sua mãe e puxando o traço do seu pai Noé e da sua mãe Cainá. E quanto antes do dilúvio, puxar os traços de Eva. Então, Cã, ele nasce com os traços da sua mãe, negro. Ali estava o Egito. Enquanto Jafé puxa Noé, ruivo, loiro. Os irmãos estão entendendo? E Sem, ele vem puxando uma cor morena, por isso falado amarelo. Então, uma cor morena, uma cor preta, negra, queimada, Cã, queimado, escuro, e Jafé branco, ruivo, pele branca, avermelhado. É assim que está escrito no livro de Noé. Você está entendendo por que eles tiraram isso? Nós temos as 3 noras, a Bíblia diz que foram 8 vidas salvas, que Deus salvou quando veio o dilúvio. E o livro de Noé fala um pouquinho também sobre as 3 noras de Noé. Isso é interessante, preste bem atenção. Que quando as noras de Noé, aos seus traços físicos, literalmente falando, elas tinham também os seus olhos puxados, uma com o olho puxado, a outra morena, e a outra morena, a outra negra e a outra clara, com seus traços e olhos puxados. E aí nós vamos entendendo os traços que seguem para sempre em nós. Os traços que seguem. Esta é a criação perfeita. Esta é a criação dos filhos carnais e espirituais pós-dilúvio. E Sem, Cã e Jafé tinham uma estrutura enorme também. Eram gigantes carnais. Por que, Fernando, gigantes carnais? Porque eles não estavam próximos de Adão. Eles não estavam mais próximos de Ada, que era o anjo. Agora eles são gigantes carnais porque eles estão em outro mundo. Agora eles não têm mais a genética, não tem mais os híbridos que foram destruídos no dilúvio. Os nefilins, agora eles passam a ser gigantes carnais, que vai aparecer lá na frente com a genética, principalmente de Cã. Vai aparecer os Rafaíns, que eram gigantes carnais, mas não os nefilins. Vamos aprendendo. E disse assim: esse nasceram depois do dilúvio, Sem, Cã e Jafé. E os filhos de Jafé são, olha só, e os filhos de Jafé são Gomer. Então, vou falar aqui, todos os primeiros filhos puxaram também o gigantismo. Eles puxaram o gigantismo, os primogênitos de cada um deles, os primogênitos de Canaã, os primogênitos de Jafé, os primogênitos de Canaã, de Jafé e de Sem. Eles puxaram. Então, prosseguindo ao ensino, eles eram gigantes, os primogênitos de cada um deles. O primogênito de Jafé foi Gomer. Gomer foi os Gomeritas. Eles se direcionaram para a Clácia, chamada Clácia, no território geográfico chamado Europa, mas tudo ali perto, no Egito mesmo. Partiram para uma ilha próxima do Oriente Médio. E Gomer
ele teve seus filhos e seus filhos vieram seus netos, e diz pela história que Gomer geraram os Gomitas, depois vieram dele os Magog, que é citado muitas vezes na Bíblia, que eram os Citas, depois veio Madai, os Medos, que veio do Madai foram os Medos, que nós aprendemos, a Média e a Pérsia, e vieram de Jafã, a Grécia. Olha só, como confirma tudo que está escrito no livro de Noé, com seus traços. E de Tubal, de Javã veio Tubal, que eram os líberos. De Tubal veio Meseque, que era a Capadócia. E de Meseque veio Tiras, que eram os traços. Então, aí já está mostrando a nós que eles tinham seus traços alemães, brancos, ruivos. Tinham traços de pele branca. A Europa. Você está vendo que a história confirma que a história? Prosseguindo. E os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Jafã, Tubal, Meseque, Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz. Askenaz, ele se direcionou para a Alemanha. Rifate e Togarma. O Togarma, ele partiu para a Turquia, para a Ásia. Aquela Ásia aonde que Togarma e seus descendentes, eles tiveram uma mistura com os descendentes de Canaã. Eles se misturaram, eles se relacionaram. Preste bem atenção, meus queridos irmãos. E os filhos de Jafã são Elisá, Tassis, Quitim e Todanamim. Aí nós temos aí a parte da Grécia, né? Tassis, a galáxia. Isso é interessante porque o Togarma, ele com a sua esposa, ele tem os seus olhos puxados. Diz o livro de Noé que ele se direciona a uma ilha, e ali ele tem seus filhos, que saíram os chineses, hoje chamados chineses, e saíram os japoneses e os coreanos. Prosseguindo. Versículo 5. Por estes foram repartidas as ilhas do quê? Dos gentios nas suas terras. Vírgula. Cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, vírgula, entre as suas nações. Preste atenção. Eles falavam o mesmo dialeto, a mesma língua. Os filhos de Sem, Cã e Jafé. Não existia etnias ainda. Existia uma raça de seres humanos. Versículo de número 5. E por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as nações. Versículo 6. E os filhos de Cão são Cusher. Cusher era outro primogênito, neto de Noé. Era um gigante também. A sua estatura lá era de 2 a 4 metros de alturas. Assim era eles gigantes carnais. Depois do dilúvios. Preste bem atenção, meus queridos irmãos. E continua dizendo, e os filhos de Cuxi são Sebar, Avilá, Sabitar, Ramá e Sabitecar, e os filhos de Ramá, Seba e Detã. Versículo 8. E Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. Versículo 9.
E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, isso é muito maravilhoso, meus irmãos. Olha só essa descendência. Cuxi gerou Nimrod. Então, nós vamos vendo aqui essa palavra que ele era caçador diante do Senhor. Por quê? Porque Nimrod, por um momento, meus irmãos, ele era da descendência de Cã, mas ele tinha um entendimento. Diz os livros banidos, o livro de Noé, que ele tinha um entendimento. E que ele lutava pelos seus irmãos, Jafé, Sem, porque ele tinha já gigantes e ele era caçador, ele protegia. Ele era também um gigante de 4 metros de altura, ele lutava contra aqueles que eram maus no entendimento. Era caçador, ele era obediente. Mas lá na frente, nós vamos ver que agora ele vai se rebelar também contra o seu Deus. Porque o Egito, Cuxi, era o povo de Deus. Isaías capítulo 19, versículo 24, 25. O meu povo, o Egito. Preste bem atenção. Versículo 8. E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Caner, na terra de Sinar. Então, ele está no Egito, preste atenção, ele está no Egito, está na terra do seu pai, Cuxi, ele está no Egito, e agora ele passa a ir à Assíria. Ele vai para a Assíria construir uma cidade. Ele vai para a Mesopotâmia construir uma cidade. Preste atenção. Ele vai para a Síria e lá vai acontecer algo que não foi bom, porque eles vão numa intenção de se unir contra o Criador. Preste atenção, meus irmãos. Sinar era Babilônia, outrora, a Síria. E diz assim, e o princípio foi Babel, Ereque, Acadé, Caliná, terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Assíria, aquilo que eu falei, e edificou a Nínive, Reaboate e Calar, e rezem entre Nínive e Calar. Esta é a grande cidade. Olha que coisa interessante. E Misraim gerou a Ludim, a Anamim, e a Leabim, e a Nefituim. Versículo 14. E a Petrazuim, e a Casluim, de onde saíram os filhos de Fonim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Rete. Então, agora, meus irmãos, a genética, ela vai continuar. Deus vai visitar a 4ª geração com maldição. Ele vai visitar a 3ª e a 4ª geração com maldição, não contra o povo dele. Ele vai visitar a 3ª e a 4ª geração, como está escrito no livro da lei, com as práticas que eles tiveram, que eles praticaram, não contra Misraim. E de Misraim é que vai sair agora aquilo que Deus amaldiçoou quando Adão pecou e Eva foi amaldiçoado. Ele disse, maldita é a terra por causa de ti. Então, de Cã vai sair agora. Deus vai visitar a maldade que eles praticavam. Deus, ele é soberano, a soberania dele, ele vai agora trazer um julgamento sobre aquela nação que sai de Canaã. E aí, nós entendemos que, olha como isso é interessante, que começa em Misraim. Misraim gerou Lutim, Anamim, Aleabim, Anafituim, e a Petruzim,
e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Carfotoroim. Versículo 15. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito. Olha só da onde sai os sidonitas, onde sai o Sidom, ele sai de Canaã. Por isso que eu vou levar esta série até Sodoma e Gomorra, para mostrar aos irmãos uma revelação maravilhosa. E diz: Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Hete. Versículo 16. Agora aqui vai entrar algo interessante, preste bem atenção. Versículo 16 do capítulo 10 de Gênesis. E Sidom, seu primogênito, e a Hete, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Gigazeu, e ao Herveu, e ao Erqueu, e ao Sineu, e ao Avadeu, e ao Zeremeu, e ao Armadeu. E depois se espalharam família dos cananeus. Olha, espalharam a família dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e a Timar, e a Zebuim, e até Laza. Olha, eu quero levar esse ensinamento até estas cidades que eles se espalharam, os descendentes de Het, os netos de Canaã. Olha só, a cidade de Sodoma, Gomorra, Atimar, Zebuim e até Laza. Então nós temos aqui 2, 3, 4 e 5 cidades. Então eu quero levar essa revelação, esse ensinamento até as 5 cidades para mostrar que Deus, ele amaldiçoou mesmo as práticas dos descendentes de Cã, que foi Canaã, de Het. E nós vamos entender isso, meus irmãos, maravilhosamente. E versículo de número 20 diz assim: Estes são os filhos de Cão, segundo a sua família, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Versículo de número 22. Agora nós vamos falar, vai vir agora os filhos de Sem. E os filhos de Sem são Elão, Azul, Afajade, Lute e Arã. Preste bem atenção. Os filhos de Sem, dos semitas, que era nos seus traços uma cor amarelada, morena, clara. Preste bem atenção, meus queridos irmãos. Os semitas, Elão, os elonitas, o primeiro primogênito, gigante, carnal, ele gera e tem uma cidade, e ele gera a Pérsia, que era Irã, que é Irã hoje, né? Aí ele vai, o seu filho Aço, ele vai para a Síria e ali começa a ter seus descendentes. Aí vem Afajate, que dali saiu a terra dos caldeus, que saiu Abraão, a sua Abraão, Ló. Vocês estão entendendo, meus queridos irmãos? Aí vem Lute, a Lídia, aí veio Arã, que foi os arameus. Preste bem atenção, como isso é interessante. Versículo de número 23. E os filhos de Arã são GT, mas Alfajade gerou a Zelá, e Zelá gerou Eber. Eber é que veio os hebreus, hebreus, aqui saem os hebreus, ponto final. E Eber nasceram 2 filhos, olha, preste atenção. E Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleque, porquanto seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefé, e a Armazamaver, e a Gerar, e a
a Radorão, a Uzal, a Ticla, e a Obar, e a Abimael, e a Zebar, a Orfi, e a Avilá, e a Jobabebe. Todos estes foram os filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Mesa, indo para Cefá, a montanha do Oriente. Essa montanha do Oriente era a própria Jerusalém. Era a própria Jerusalém. Preste atenção. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, desde que foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então nós temos aqui, terminando já essa quinta parte, mostrando aos irmãos um pouquinho dos filhos de Sem, Cã, dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Falei a vocês dos traços e vou falar agora que Deus vai visitar, voltarei. Deus vai visitar agora as práticas dos filhos, dos descendentes de Canaã. Eu quero aqui dizer e deixar bem claro aos queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre que Cã não foi amaldiçoado. Cã não foi amaldiçoado. Quero dizer a vocês, meus irmãos, como apareceu aí uns meses atrás, há anos, um certo religioso que ofendeu os nossos queridos irmãos africanos, afirmando que esteve presente na África, aonde Deus fez Adão perfeito no Egito, e sentiu uma coisa ruim lá. Acho que o cabra estava criando espíritos religiosos para a sua própria carne, líder religioso, e muito dinheiro. E ele disse que sentiu mal, uma coisa estranha, e ele afirmou num programa aberto de TV que aqueles povos estavam amaldiçoados. E ali ele ofendeu os nossos irmãos africanos e teve muitas reações dos nossos irmãos africanos. E com certeza muitas reputações ao preconceito, porque ele falou que lá tinha muita pobreza, muitas crianças negras com fome esquelética, doenças, aquelas doenças que apareceu lá embora. Aquela doença, aí veio um historiador, arqueólogo, e Deus usou ele para falar a verdade para aquele cidadão religioso, que a África foi a primeira cidade que o filho de Caim construiu, que Enoque construiu. A tecnologia maior estava lá no Egito, hoje África. O centro, o ciclo da Terra, no meio da Terra. E ele afirmava dizendo que eles eram amaldiçoados, porque está escrito, ele usa a Bíblia, que eles dizem que é inspirado. Porque está escrito que Deus amaldiçoou Cã. Mas Deus não amaldiçoou Cã. Deus não amaldiçoou a Canaã. Não. Deus, preste atenção aqui, irmãos, em graça, irmãos evangélicos. Deus não amaldiçoou Adão. Deus não amaldiçoou Eva. Deus não amaldiçoou Caim. Deus não amaldiçoou Abel. Deus não amaldiçoou Sete. Deus não amaldiçoou os filhos de Sete, nem os filhos de Caim, nem os filhos de Abel. Deus não amaldiçoou esses três filhos.
de Noé. Deus não amaldiçoou Noé. Não. Deus não amaldiçoou a Misraim, a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Nafatruim, a Patrusim, a Casluim. De onde saíram os filisteus? Deus não amaldiçoou os filisteus. Deus não amaldiçoou Canaã, nem Sidom, nem o primogênito, nem Rede, nem o Jebuseu, nem o Amorreu, nem o Gigazeu, nem o Eveu, nem o Arqueu, nem o Sineu, nem o Arveu, nem o Sirimeu, nem o Emeteu. Deus não amaldiçoou. Isso é equívoco. Deus, ele fez ao contrário. Qual é o contrário da maldição? Qual que é o contrário da maldição? A bênção. Isaías capítulo 19, vou terminar agora. Isaías 19. Vamos ver se foi isso mesmo. Isaías 19, versículo de número 24 e 25 diz assim. Isaías capítulo 19, versículo 24 e 25 diz assim. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos o abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, a obra das minhas mãos. E Israel, a minha herança. Então, esses pega-bens, esses doutores, esses líderes religiosos, eles trabalham, eles amam o capitalismo. Eles não entendem de nada, de arqueologia, da história. Mas Deus amaldiçoou as práticas desses homens. Deus amaldiçoou o pecado. Deus amaldiçoou as suas ações maus, que o ser espiritual dominava a mente deles. Você está entendendo, amado? Eles eram filhos carnais, eles eram filhos espirituais. Tanto depois do dilúvio e antes do dilúvio, nunca eles deixaram de ser filhos e filhas de Deus. Porém, veio uma descendência que ativou a maldade, a carnalidade. E Deus ia trazer o juízo sobre aquelas práticas. Por isso ele disse: eu vou visitar a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Ele já sabia que essa descendência ia aborrecer, ia entristecer a alma de Deus. Sabia que esses três irmãos, eles iam se misturarem. Um ia ter a prática do outro. Um ia pegar a prática daquela descendência que ativou o ser espiritual na mente, ia praticar as mesmas coisas. Então não tinha ninguém bonzinho. Não tinha ali filho escolhido, um espírito predestinado ali. Nem os filhos de Jafé, nem os filhos de Jafé, nem os filhos de Sem. Porque eles se corromperam. Pegaram, se uniram para praticar maldade. Vamos entrar agora no capítulo de número 11 de Gênesis, que eles foram para um vale, se uniram os três sem Cã e Jafé. Destinaram, se deslocaram para um vale, se uniram contra Deus, juntamente com Nimrod. Então, não tinha esse negócio de bonzinho, malzinho, que eles ensinam aí.
Então, nós estamos aprendendo essas pérolas, esses papiros de Deus, meus irmãos. E que Jafé se corrompeu. Jafé se corrompeu com seu irmão Cã. Também Sem se corrompeu com seu irmão Cã. É só pegar a história do passado. O que foram os gregos, os romanos, os seus deuses? É só pegar a história do Egito, da África, para nós entender. A Síria. Tá bom, meus irmãos? Eu voltarei. Não perca essa série. Filhos carnais e filhos espirituais depois pós-dilúvio. E vamos entendendo essa história maravilhosa. Tá bom, meus amados? Tô indo. Um abraço a todos, paz e graça.